fase da OAB está chegando. E você, que vai fazer a prova em Direito Penal, sabe que tem algumas teses que costumam cair muito. E eu aqui vou falar para vocês, nesse vídeo rápido, direto e objetivo, 3 teses campeoníssimas de cobrança e que podem salvar a sua peça e talvez salvar a sua prova. Porque não são somente cobradas em peça. Também são teses defensivas que volta e meia vão resolver uma questão. E aí a gente vai rapidamente dar algumas dicas que poderão resolver a sua vida e salvar a sua peça, isso mesmo, e talvez garantir a sua aprovação na segunda fase em Direito Penal. Mas antes de começar, você curte aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, você segue as nossas redes sociais e ativa aquele sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos de Direito Penal bem diretos, objetivos e que podem resolver a sua vida na OAB. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou de volta com aqueles vídeos rápidos, diretos e objetivos para resolver a sua vida em Direito Penal. E hoje, claro, como nós estamos próximos da prova de segunda fase da OAB, eu vou dar 3 teses que vão cair e vão resolver a sua vida na prova da OAB em Direito Penal. Teses essas que vão resolver problemas tanto em peças quanto em questões. Essas teses são campeãs de cobrança na nossa prova, aquelas que sempre caem. E você tem que ficar muito atento para não cair nas famosas pegadinhas. Olha ele aqui, tá sempre por aí ele aqui com a gente, de acordo com os temas que a gente vai trabalhar. Nós vamos tratar aqui nesse vídeo de 3 teses ligadas à atipicidade do fato. Essas 3 teses terão como consequência a atipicidade do fato. Vamos listar para a gente saber quais são elas? Então coloca aqui, ó, teses de atipicidade. Essas teses são teses que geram absolvição e afastamento de crime. E nós vamos tratar hoje de teses ligadas ao iter criminis. São elas a desistência voluntária, do artigo 15, o arrependimento eficaz, também do artigo 15, e o famoso e muito cobrado crime impossível do artigo 17 do nosso Código Penal. Muito bem, como eu disse, aqui a gente tem que ficar muito atento, porque essas teses todas são teses de mérito. Atenção, teses de mérito e absolutórias, que vão gerar afastamento de crime, que vão gerar absolvição, e por isso são teses principais, centrais na nossa prova, não só na peça, mas também objeto de questões. Vamos começar com a primeira delas, a desistência voluntária do artigo 15, que aparece assim. Percebam que aqui no artigo 15 nós temos 2 teses diferentes. A primeira, a desistência voluntária, na primeira parte, e a segunda, o arrependimento eficaz. Vamos falar primeiro da primeira e depois da segunda. Claro que vai ser assim. Muito bem, então vamos falar da desistência voluntária. A desistência voluntária, ela acontece quando o agente inicia o ato executório, começa a realizar a conduta criminosa e durante a realização do ato executório, ele larga de mão, ok? Então, fiquem atentos! O segredo para a desistência voluntária é estar agindo e no meio do caminho largar de mão, de forma voluntária, desistir de prosseguir na realização daquele fato. Então, vamos listar os 3 itens principais para você identificar essa tese e poder correr para o abraço. A gente já falou a consequência dela, mas agora vamos ver qual é o macete para a gente enxergar a desistência voluntária. Então coloca aí, ó, desistência voluntária, artigo 15. Então, primeiro, 1, ato executório em andamento, ou seja, o cara está atuando. 2, desistir de prosseguir, ou seja, parar no meio do caminho. E 3, que a desistência seja voluntária, ou seja, escolha do próprio agente. Então, esses 3 itens fazem com que você caminhe para a tese da desistência voluntária. E como nós dissemos, esta tese tem como consequência a absolvição, afastamento de crime. É uma tese de atipicidade do fato, ok? Atenção! Ela não está escrito nela, no artigo 15 do Código Penal, que é atipicidade, mas você vai ter que trabalhar como causa de atipicidade do fato. Beleza? Agora, vamos para o arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz também do artigo 15 do Código Penal, mas agora na segunda parte do artigo 15. Beleza? Então, esse é um instituto importantíssimo. Ou seja, qual é a diferença básica? Então, atenção, porque a diferença é sutil, ou seja, é detalhe.
Então, quando você olhar, você pode, às vezes, confundir, e mais uma vez o examinador vai querer te pegar. A pegadinha, ele aqui, não caia na pegadinha, porque tem diferença. Então, vamos lá. Quando se fala de arrependimento eficaz, o que a gente está dizendo? O arrependimento eficaz, ele acontece quando a gente já realizou algum ato e atua positivamente, faz alguma coisa e de forma eficaz consegue impedir a consumação. Ou seja, a diferença para a desistência voluntária, atenção, a diferença para a desistência voluntária é o arrependimento eficaz. O agente já realizou alguma coisa e precisa agir positivamente, fazer algo e impedir a consumação. Então vamos anotar os itens essenciais aqui, ó. Aqui. Não, vai lá, bota aqui. Arrependimento eficaz, beleza? Então coloca assim, artigo 15. 1. Ato executório realizado, ou seja, já fez alguma coisa. 2. Atuação positiva, ok? Agir, fazer algo para impedir o resultado. E 3. Conseguir impedir a consumação, por isso ele é eficaz. Bacana? Lembrando que também é causa de atipicidade que afasta o crime e absolve. Legal? E vamos então para a última tese absolutória, também de atipicidade, o crime impossível. Não, isso aqui é missão impossível. Crime impossível tá aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Crime impossível do artigo 17 do nosso Código Penal, beleza? O artigo 17 também não diz que o fato é atípico, consequência do crime impossível. Ele diz não se pune a tentativa, mas a consequência para sua prova é a atipicidade do fato. E qual é o segredo para entender o crime impossível? Crime impossível é aquele que é impossível de se consumar. Ou seja, pelo meio que o agente utiliza, ou visando atingir um determinado bem jurídico, aquele resultado não pode e não vai acontecer, ele é impossível. Portanto, ou o meio é totalmente ineficaz, ou seja, exemplos clássicos, matar alguém com uma arma desmuniciada, por exemplo, o meio é ineficaz, caiu na nossa prova, arrombar um caixa de banco com martelo e chave de fenda. É impossível, não vai abrir nunca. Então, isto é crime impossível. Ou, quando você tem um objeto a ser atingido totalmente impróprio de sofrer o resultado pretendido. O famoso exemplo de matar o morto. Não, esse aqui não. Matar vampiro também é matar morto. Mas matar o morto, você não sabe que a pessoa está morta e vai e atua para matá-la. Claro, o objeto a sofrer o resultado, a vida, a pessoa, é totalmente impróprio de sofrer o resultado morte. Então, anota aí o segredo do crime impossível. Crime impossível, artigo 17 do Código Penal. 1. É aquele impossível de se consumar. 2. O meio é totalmente ineficaz para gerar o resultado. 3. O objeto a ser atingido, o bem jurídico, é totalmente impróprio para sofrer o resultado. E, por fim, 4. Causa de atipicidade, a absolvição e afastamento de crime. Beleza? Com isso, a gente resolve 3 das mais importantes teses, as que são muito repetidamente cobradas na nossa segunda fase. E agora, você já pode, ó, comemorar! É isso aí, porque vai salvar a sua peça, vai salvar a sua prova, uma dessas teses quando ela aparecer na sua prova. Valeu!